Timothy Treadwell, conhecido como o Homem Grizzly, um ativista da vida selvagem e documentarista autodenominado que acreditava ter uma conexão única com os ursos grizzly do Alasca. Por 13 verões, ele se aventurou no Parque Nacional Katmai, vivendo entre os ursos sem armas, sem apoio e com um crescente senso de propósito ou ilusão, dependendo de quem você perguntasse. Ao seu lado, por várias temporadas, estava sua parceira, Amy Huguenot, uma assistente de médico com um comportamento tranquilo e uma crescente preocupação com o comportamento cada vez mais errático de Treadwell. Em 5 de outubro de 2003, os dois foram mortos e comidos por um urso pardo. O que se seguiu foi uma frenesi da mídia, um documentário de Werner Herzog e um debate cultural sobre onde a defesa termina e a imprudência começa. Mas antes das ondas de choque, antes dos relatórios de autópsia e gravações de áudio horríveis, havia 2 pessoas sozinhas na natureza, sem saber que suas últimas horas estavam contando regressivamente. Esta é a história das últimas 24 horas de Timothy Treadwell e Amy Huguenot. Timothy Treadwell nasceu como Timothy William Dexter, em Long Island, Nova York, no dia 29 de abril de 1957. Ele cresceu em uma família de classe média estável e, segundo relatos, era um bom aluno e um mergulhador talentoso, e foi para a Universidade Bradley com uma bolsa de estudos para natação e mergulho. Lá, as coisas começaram a se desenrolar e, por razões desconhecidas, ele afirmou ser um órfão britânico e, em outras ocasiões, disse que era da Austrália. Quando terminou a faculdade, ele se mudou para Los Angeles para seguir a carreira de ator, mas lutou contra o abuso de álcool após perder o papel de Woody Boyd em Cheers, para Woody Harrelson. Em 1987, ele mudou legalmente seu nome de Dexter para Treadwell, um nome da família de sua mãe. No final dos anos 1980, após sobreviver a uma overdose quase fatal de heroína, Treadwell aventurou-se no Alasca e encontrou ursos selvagens pela primeira vez. Essa experiência, ele disse, mudou sua vida e foi o início de sua transformação de ator fracassado e viciado para autoproclamado defensor da vida selvagem. Treadwell passava o início de cada temporada acampando em uma área aberta de grama de urso conhecida como Big Green, localizada na Baía de Hallow, na costa de Katmai. Ele se referia a essa área como o Santuário do Urso Pardo. Ele fundou, mais tarde, a Grizzly People, uma organização sem fins lucrativos voltada para a promoção da conservação de ursos. Mas, ao contrário dos pesquisadores tradicionais, ele rejeitou tranquilizantes, marcação e distância. Em vez disso, ele se aproximava ao máximo possível dos ursos, às vezes a apenas centímetros de distância, falando com eles em tons suaves e filmando cada movimento deles. Seus críticos, e havia muitos, o acusaram de humanizar os animais e colocar tanto a si mesmo quanto os ursos em perigo. A namorada de Treadwell, Amy Lynn Huguenot, era diferente. Falava suavemente, era inteligente e introvertida, tinha um mestrado em saúde pública e trabalhava como assistente de médico no Colorado. Ela conheceu Treadwell no final dos anos 90 e começou a acompanhá-lo a Katmai. Mas, ao contrário de Treadwell, ela tinha profundas reservas sobre a proximidade deles com os ursos e, em anotações privadas de seu diário, ela expressava medo, não da natureza em si, mas da confiança cega de Timothy nela. Em 2001, Treadwell havia ganhado atenção significativa, recebendo ampla cobertura da mídia, tanto na televisão quanto em círculos ambientais. Ele frequentemente fazia aparições públicas como ativista ambiental, viajando pelos Estados Unidos para educar crianças sobre ursos, e apareceu no Discovery Channel, The Late Show, com David Letterman e Dateline National Broadcasting Company para compartilhar suas experiências. Em outubro, a maioria dos ursos cinzentos em Katmai estão se preparando para a hibernação. A comida é escassa,
A competição é acirrada e Treadwell geralmente deixava o parque no final de setembro. Mas naquele ano, as coisas não saíram como planejado. Uma disputa com uma companhia aérea sobre seu bilhete e suspeitas de caçadores de ursos o levaram a ficar mais tempo do que o habitual. Uma decisão impulsiva e fatal. Ele e Amy retornaram ao labirinto Grizzly, a densa área de ursos em Katmai, apesar de já terem arrumado suas coisas e deixado o parque uma vez. Eles montaram sua barraca em um local que já haviam usado antes, uma área que Treadwell considerava segura, embora outros a vissem como incrivelmente perigosa. Os ursos estavam ficando agressivos e um urso novo e familiar, mais tarde identificado como Urso 141, havia sido avistado nas proximidades. Este urso não fazia parte do chamado círculo íntimo de Treadwell. Era mais velho, mais irritado e mais desesperado por comida. No último dia, Treadwell filmou o que seria suas últimas imagens. Céus nublados, vento fluindo e comentários sobre como a natureza poderia ser dura e implacável. Ele divagou sobre a trilha, insinuando conflitos com as autoridades do parque e sua própria desilusão. Amy, como sempre, permaneceu fora da câmera. Naquela noite, eles prepararam uma refeição simples, provavelmente massa, e voltaram para a barraca. O gravador de áudio foi ligado, talvez por acidente. O que ele capturou nunca foi destinado para ouvidos humanos. Por volta das 11h45 da noite, o urso pardo atacou. O áudio, com aproximadamente 6 minutos de duração, começa com um farfalhar abafado, seguido pelos gritos de Timothy. Venha aqui fora. Estou sendo morto aqui fora. Sua voz está em pânico, rouca, rasgada de dor. Amy pode ser ouvida gritando ao fundo, implorando, finja-se de morto, lute, fuja. Mas é caótico. O urso não vai embora. Arrasta Timothy da tenda, atacando-o enquanto Amy tenta contra todo o instinto e conselho para afastá-lo. Não há vídeo, apenas som, carne rasgando, ossos estalando e a respiração úmida e gutural de um predador e seus elementos. O grito de Treadwell se transforma em borbulhas, depois silêncio. O urso retorna e Amy agora está sozinha. Por 2 minutos ela grita e então ela também é morta. No dia seguinte, Willie Fulton, um piloto de táxi aéreo Kodiak, chegou ao acampamento para buscar o casal para pegar o voo deles, mas descobriu que o acampamento havia sido abandonado e estava estranhamente silencioso. Preocupado com a segurança deles, ele chamou o guarda florestal. Após uma breve investigação, os restos mutilados de Timothy e Amy foram encontrados. A cena horrível revelou a cabeça desfigurada de Timothy, parte da coluna e o antebraço e a mão direita. Com seu relógio de pulso ainda no lugar, a uma curta distância estavam os restos parciais de Amy enterrados em um monte de galhos e terra. Rondando a área estava um grande urso macho, marcado como Urso 141, que foi morto pelos guardas do parque durante a tentativa de recuperar os corpos. Um segundo urso também foi morto quando atacou os guardas. Ficou muito evidente que os ursos foram responsáveis pela morte do casal. Uma necropsia no local do Urso 141 revelou que ele havia consumido partes do corpo. O outro urso foi comido por outros animais antes que pudesse ser examinado. Um gravador de áudio foi descoberto ao lado da barraca, com a tampa da lente ainda colocada. Relatórios de autópsia confirmaram a brutalidade do ataque. Treadwell tinha múltiplas feridas perfurantes e lesões defensivas em seus braços e mãos. Ele sangrou até a morte em minutos. O corpo de Amy estava mais intacto, mas as evidências sugeriam uma luta prolongada. O legista notou que ambos sofreram extenso trauma de tecido mole e consumo parcial. Os investigadores montaram a linha do tempo.
O ataque começou por volta da meia-noite e durou vários minutos. O urso voltou mais tarde para se alimentar novamente. Em sua barraca, as autoridades encontraram diários, fitas de vídeo e o relógio ainda funcionando no pulso decepado de Timothy. A reação foi intensa. Alguns consideraram Treadwell um mártir pela conservação da vida selvagem, enquanto outros o rotularam como um narcisista delirante que causou as mortes de si mesmo e de Amy. As autoridades do Alasca foram diretas em sua avaliação. Ele estava tratando os ursos como se fossem pessoas em fantasias, disse um guarda florestal. Ele precisava ser removido do pool genético. O documentário de 2005 de Werner Herzog, Homem-Urso, alimentou ainda mais o debate. No filme, Herzog ouve a gravação do ataque, mas não a reproduz para o público. Ele aconselha ao proprietário: você nunca deve ouvir isso. O momento se tornou emblemático do complexo legado de Treadwell, parte admiração, parte horror. Alega-se que esta é a gravação. Não podemos verificar se é autêntica, mas ainda assim é muito perturbadora e deve ser ouvida com cautela. Voltaremos em breve. A família de Amy Huguenard permaneceu em grande parte fora dos holofotes. Alguns próximos a ela acreditavam que ela teria deixado Treadwell eventualmente. Outros disseram que ela se sentia obrigada a protegê-lo de si mesmo e dos animais que ele se recusava a temer. Timothy Treadwell acreditava que tinha uma missão. Ele queria proteger os ursos, dar-lhes uma voz para inspirar uma geração a cuidar dos animais da maneira que ele fazia. Mas ao fazer isso, ele cruzou uma linha, uma fronteira frágil entre respeito e imprudência. A população de ursos de Katmai não se beneficiou com a presença de Treadwell. Se alguma coisa, sua familiaridade com os animais os colocou em perigo. 2 ursos foram mortos como resultado direto do ataque. As mesmas criaturas que ele amava e morreram por causa dele. Hoje, a história de Treadwell serve como um conto de advertência. Ilustra a tolice de um homem disfarçada de heroísmo e mostra como a paixão pode se transformar em obsessão. Destaca que a natureza, por mais bela que seja, permanece selvagem e indiferente ao sentimento humano ou ao ego. Amy Huguenard é frequentemente lembrada como um dano colateral, uma trágica nota de rodapé na história de Timothy Treadwell. No entanto, ela era mais do que isso. Ela era inteligente, carinhosa e demonstrou incrível bravura em seus momentos finais. Amy merece ser lembrada não apenas como parceira de Timothy, mas como uma pessoa em seu próprio direito. Alguém que se aventurou no selvagem apesar de saber, no fundo, que era uma decisão perigosa. Nas últimas 24 horas de vida de Timothy Treadwell e Amy Huguenard, eles experimentaram silêncio, tensão e um sentimento de desgraça iminente. Cercados pela natureza selvagem que respeitavam e possivelmente mal compreendiam, eles se tornaram parte do ciclo natural que pretendiam estudar e proteger. Suas mortes foram brutais, mas tiveram significado. Eles provocaram uma discussão mundial sobre conservação, a necessidade de limites e os riscos de romantizar a natureza. Eles entraram na selva em busca de respostas, mas a natureza deu-lhes algo completamente diferente.